Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no nosso plantão no canal Dois Toques, a casa do gigante glorioso. Plantão um pouquinho mais tarde, né? Devido aos aperreios aí do sábado, que a gente tem que resolver muitas coisas, é normal, né? Então, fim de semana, esse vídeo papo reto, eu, Guilherme Cardoso, com vocês, pra gente falar, de certa forma, a gente sempre fala isso, né? Como o Botafogo, depois de 2022, né, depois que se tornou SAF, ele tem se inserido em um lugar diferente. E não é só esportivamente que o Botafogo vem buscando se inserir nesse lugar diferente, mas é como clube que é administrado por uma gestão que, obviamente, está colocando o Botafogo num lugar dos grandes clubes do Brasil. A ponto de, no último dia de janela, você conseguir arrancar de um clube que é seu rival, que também é um grande clube do Brasil, o lateral esquerdo que eles têm no momento. Eu quero falar para vocês hoje a visão do gremista sobre o Botafogo. E aí não é só a visão do torcedor do Grêmio que, em tese, ficou muito decepcionado. Ficou muito chateado com a postura da diretoria gremista em ter vendido o único lateral do elenco, sendo que o Reinaldo, que é o titular, está machucado, e o outro lateral também está voltando de contusão, ainda está em processo aí de recuperação e tal. O torcedor ficou decepcionado, os setoristas do Grêmio consideraram uma doação, mas o diretor de futebol do Grêmio, o Antônio Brum, ele vai trazer o outro lado, né? Que muitas vezes é o lado que ninguém quer ouvir, é o lado que ninguém quer ver, que é a realidade, amigo. E a gente vai entender bem porque passamos muito por isso. E eu nem estou colocando o Botafogo antes da SAF no mesmo nível do Grêmio, porque seria um crime fazer isso com o Grêmio em termos de administração. Mas o Antônio Brum, ele vai simplesmente falar a verdade. E é bom para os botafoguenses ouvir esse tipo de verdade de outro clube, de outros integrantes, de outros setoristas, de outras torcidas, que não nós aqui, né? Nós sempre falamos do Botafogo, nós sempre estamos trazendo o ponto de vista do Botafogo. Mas eu vou trazer para vocês isso, que eu acho que vale a gente comentar aqui, né? O todo-poderoso Botafogo na visão dos nossos rivais. Agora peço a você, tá assistindo esse vídeo, sei que foi um pouquinho mais tarde, você estava esperando, cadê o vídeo do Dois Toques, cadê a casa do GG? Pois é, diretão, papo reto, por isso eu te peço, deixa o like nesse vídeo, para que chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo, e a outros torcedores também, é importante, né? Quando a gente fala das mudanças naturais no futebol, o Botafogo é retrato de uma dessas mudanças. Então peço para você, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e, é claro, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos bem próximos dos 15 mil inscritos aqui no Dois Toques. Quero agradecer de coração, gente, a todos vocês. Quem acompanha, né, quem me acompanha aí há mais de 3, 4 anos, sabe que a gente tomou uma rasteira agora aí, né, com o nosso canal. Tomamos uma rasteira, faltam 5 dias ainda para a gente voltar às atividades normais. E aí você começar um canal do zero, olha... É muito triste, né? Mas não fica triste porque não fica tão difícil quando a gente tem vocês. Então por isso que eu quero agradecer aqui a moral de todo mundo que comenta, até a galera que comenta contra. Então vocês também ajudam, né? Vocês assistem e se inscrevem, estão ajudando demais. Vamos lá. Botafogo conseguiu, como último ato, falei ontem para vocês, né, a contratação do lateral esquerdo cuiabano. E aí eu falei para vocês, né, já do cuiabano, surgiu no ano passado, passagem por seleção brasileira, sub-20, vinha sendo titular do Grêmio porque o Reinaldo havia se machucado, e o cuiabano é um lateral jovem, ao contrário do Reinaldo, que é muito experiente, né, o cuiabano é um lateral jovem, com potencial. Ah, questões de contusão, passou por contusão na carreira, tal, passou realmente, mas era o único lateral do elenco do Grêmio que vinha jogando, porque os outros dois também estão contundidos. E o cuiabano é um lateral que tem muita força física e tem mais potencial, por exemplo, do que o Hugo, de ajudar na defesa. É um lateral que desarma bem, é um lateral bem mais forte do que o Hugo, de mais presença do que o Hugo. Ofensivamente não é, obviamente, tão bom quanto o Hugo, não tem esses números do Hugo, mas ofensivamente eu acho que o Botafogo está bem servido. O nosso problema era a defesa mesmo.
E ontem eu comentei com vocês, né, que há algum tempo a gente veria até esse último ato. O Botafogo traria o Rafael Carioca de lateral esquerdo. O Botafogo buscaria o Giareta. O Botafogo ia buscar um cara que se destacou lá na Série C, no máximo na Série B. Você tirar o único lateral que o Grêmio tem no momento, fazendo essa movimentação, o próprio diretor de futebol do Grêmio, o Antônio Brum, ele deu detalhes da negociação. Tá? Primeiro, revelou que todo torcedor sabe, inclusive o torcedor do Botafogo. A gente precisa fazer caixa. A gente precisa vender jogador. E muitas vezes vai ser aquela venda que vai desagradar ao torcedor. Foi o caso da venda do Cuiabano. O torcedor do Grêmio não gostou, setoristas do Grêmio acharam que foi uma doação para o Botafogo, o Grêmio agora tem condição de fazer doação. O Antônio Brum bota o pezinho no chão. E a gente sabe muito bem disso, já tivemos que vender jogadores que vinham se destacando para poder fazer caixa. Botafogo em 2013 com um time redondinho e tal, pintou proposta pelo Felipe Gabriel, vende o garoto. Vitinho jogando, vende o Vitinho. Mas aí a questão dos torcedores é por que pro Botafogo? Por que não vendeu pro exterior, pô? Ficar reforçando o rival. Por que o Grêmio vendeu pro Botafogo? E aí o Antônio Brum fala, a proposta dos caras foi melhor do que a nossa de renovação, que o Grêmio quis renovar com o Cuiabano, é um ativo importante. Foi maior do que outras propostas que ele tinha recebido aqui do Brasil e propostas do exterior. Então o cara recebe uma série de propostas para deixar o Grêmio, já que tem contrato só até final do ano, já poderia inclusive sair de graça no meio do ano. O cara não quer renovar, porque achou que os valores estavam abaixo do que ele pretendia. O que acontece? Ele quer mais dinheiro e ele quer sair. Se o Grêmio espera mais um mês, 2 meses, perde o Cuiabano de graça. Então, para fazer um caixa razoável, o Antônio Brum falou, a gente precisa de dinheiro, e vimos uma oportunidade de ganhar mais dinheiro em cima do Cuiabano do que ganharíamos com transações, inclusive, para o exterior. E aí, beleza, você reforça o rival, contanto que o rival pague aquilo que tem que ser pago. Por volta de 7 milhões, né? 7 milhões. E para você ver, o Botafogo, há 2 dias, vendeu o Janderson, que ele conseguiu por 500 mil, ele vendeu por 5 milhões. Mais 2 milhões, pegou o Cuiabano, um lateral esquerdo, de seleção brasileira sub-20, jogando titular no Grêmio, numa Série A. O Botafogo pega por 7 milhões. Então, o que o Antônio Brum falou sobre o Botafogo, porque aí veio a pergunta, né? Pô, mas eles estão com essa bala na agulha mesmo? Eles estão podendo isso para tirar um jogador do Grêmio? E ele simplesmente fala assim, amigo, vou localizar vocês, né, que ainda não entendem o futebol na dimensão que ele está hoje. Os caras tiraram um jogador titular do Real Betis, da Espanha, por mais de 107 milhões de reais. Eles vão tirar quem eles quiserem. É claro que não é assim, né? Não é quem quiser, a hora que quiser, tal. Tem jogador que realmente é inegociável, né? Mas a palavra do Antônio Brum é simplesmente não enxerguem mais o Botafogo como aquele pobre coitado que vendia qualquer jogador, o termo, né, ficou famoso, conhecido, por 2 mariolas. Acabou esse Botafogo. De certa forma, o John Textor, diferente de outras SAFs, o John Textor faz questão de recolocar a marca Botafogo em um lugar de destaque sempre. Às vezes nós reclamamos porque fala-se muito mal do Botafogo. Pô, agora o nome do Botafogo está atrelado, a questão de manipulação de resultados, essa chatice toda, erro de arbitragem e tal, não sei o quê. Uma questão aqui. Já repararam que os jogos do Botafogo têm passado assim, ilesa a questão de arbitragem? Ilesa. Mesmo o Luiz Flávio de Oliveira, que é um dos árbitros mais polêmicos, principalmente quando apita jogos de time do Rio de Janeiro, ileso. O Botafogo simplesmente... Os resultados, a derrota para o Cruzeiro e a vitória sobre o Atlético Goianiense não tiveram qualquer interferência da arbitragem. Você quase que não reparava que tinha o árbitro em campo. O jogo rolando. Só quando, obviamente, precisa corrigir uma expulsão, anular um gol e tal.
Então essa coisa de o Botafogo, o nome do Botafogo estar sempre vinculado a todos os assuntos referentes a futebol, né, bons e ruins, isso faz com que a marca Botafogo fique em destaque. Fique em destaque. E, de certa forma, o John Textor tem recolocado a marca Botafogo em um outro nível. Né? Inclusive, vou fazer um vídeo aqui falando sobre essa questão do desenvolvimento, né, da marca Botafogo. Vou fazer um próximo vídeo e vou falar sobre isso. Mas a gente precisa entender. Se o próprio botafoguense não consegue admitir, entender e enxergar que hoje o Botafogo é visto como um clube poderoso no futebol brasileiro, os adversários já enxergam isso. E o mais importante é manter a relação diplomática com a maior parte deles para que você possa ter negociação desse naipe, desse tipo. Não é porque o Grêmio ficou na nossa frente no ano passado que nós vamos agora romper relações diplomáticas com o Grêmio. A questão de Botafogo e Palmeiras vai muito além disso, né? E as relações diplomáticas não foram rompidas, só existem conflitos de interesse, claríssimos, né? Nem Botafogo e Flamengo, não tem nada disso. O John Textor está recolocando a marca Botafogo no topo sem prejudicar a imagem, deteriorar a imagem de qualquer clube que seja. Porque rivalidade dentro de campo é uma coisa. Fora de campo, a gente não tem ideia de como esses caras fazem negociata. E, se tem negociata, o Botafogo tem que estar por cima da carne seca. Esse exemplo do Cuiabano mostra como os adversários estão enxergando hoje esse novo Botafogo, muito mais poderoso do que foi há algumas décadas aí, né? Bom, meus amigos, é isso. Volto mais tarde com mais informações do time que vai a campo contra o Juventude, tá certo? Olha, pode ter muita modificação. Eu vou falar delas para vocês no nosso próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço a todos, saudações alvinegras, fui!